Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Mais um podcast aqui no nosso canal, mais um Talk 77. Estamos muito felizes aqui de dar prosseguimento a esse projeto. E hoje eu estou com um convidado muito especial que vocês já conhecem. Vocês já viram o rosto dele aqui algumas vezes e eu sei que vocês não cansaram e que vocês vão querer ver ainda mais. O nome dele é Spilios Garax e eu quero apresentar ele para vocês mais uma vez. Ele que é empresário, escritor, legendário, é meu discipulador, é um grande amigo e uma pessoa que eu tenho uma alegria de receber aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo! Depois de muitas faixas, movimentações, carreatas e passeatas na frente do clube, eu voltei. Vocês são bons, valeu a nossa manifestação ali na frente do prédio dele. A esposa não gostou muito, mas valeu a pena a gente ter você aqui de volta. Foi bom. É uma alegria. Você esteve aqui presente comigo algumas vezes para a gente falar sobre as histórias da Bíblia e foi fantástico, mas hoje é um episódio especial. Hoje é especial, hoje é algo diferente. E por que é especial, meu povo? Porque eu estou com este livro aqui, ó. Eu estou com o livro O Homem que Deus Procura. O livro onde este cara que está na minha frente, ele é o autor. Spilios escreveu esse livro e eu confesso, vou dar um spoiler para vocês, que foi muito melhor do que eu imaginava. Falei com você que eu fiquei surpreendido positivamente. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa conversa, mas amém. Você vai entender porque eu fiquei surpreendido positivamente, eu vou falar aqui. Então hoje nós vamos conversar sobre o livro dele, a gente vai falar sobre como que nasceu a ideia e a gente vai falar principalmente sobre o conteúdo, sobre os aprendizados, para que vocês possam usar como complemento da leitura de vocês. Mas antes, estamos aqui no YouTube e temos que dar alguns avisos. As pessoas dão avisos e você conhece quais são, deixa o seu gostei aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque sempre que a gente postar um vídeo, sempre que a gente postar um podcast, vocês vão receber aí no recomendado de vocês. Fazer isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, então peço essa força de vocês e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ver esse nosso podcast. Quero começar aqui apresentando o livro O Homem que Deus Procura, cuja o subtítulo é Abrace a masculinidade que Deus criou para você e transforme-se no homem que ele planejou para que você fosse. Vamos falar principalmente para homens, mas se você é mulher e está aqui, vale a pena você ler, para que você também entenda qual que é o homem que Deus procura e que você deve procurar também, e se você achou qual realmente que é esse modelo ideal de homem que a gente, né, eu como homem, Spilios como homem, a gente precisa ser realmente para as nossas esposas, para as nossas famílias e para a nossa nação. Amém. Temos nesse livro, deixa eu pegar aqui, 10 capítulos. 10 princípios. Cuja cada capítulo é um princípio, né? Isso. Então a gente vai falar aqui sobre alguns, o que acho muito bacana esse formato de escrita, onde a gente sabe o que vai encontrar em cada um dos capítulos e sabe realmente que vai receber algum aprendizado, não tem muita ladainha. Eu leio bastante, eu sei que tem muito autor, muito escritor que às vezes enche linguiça, que fica enrolando bastante, então aqui é bem direto e reto, você sabe que você vai encontrar. E eu quero já começar conversando com você, Claro. meu caro amigo, meu grande amigo. Quero que você conte pra gente como que nasceu a ideia do livro, como que ele foi idealizado. Fala pra gente o pré-livro, como que foi pra você e também o desafio de escrever, que eu acho que pra todo mundo é um desafio. Pô, eu confesso que escrever um livro foi uma surpresa até para mim, porque eu nunca me imaginei escrevendo um livro, principalmente sobre essa temática. Eu já estudo, eu gosto muito de ler, tenho ali a minha média de 15, 20, 25 livros ano, a depender do ano. Eu sempre gostei muito de leitura, desde pequeno, minha mãe sempre estimulou muito. E eu comecei a ler sobre masculinidade bíblica em 2018. O meu primeiro livro foi Coração Selvagem, de John Eldredge, é um dos meus livros preferidos sobre o tema. Ele mexeu muito comigo, me deu ali um borbulhar dentro de mim, e eu comecei a buscar mais. E depois do John Eldredge, eu comecei a ler outros livros sobre masculinidade, e a grande maioria dos livros que eu li me resumia como marido e pai. E isso me incomodava, porque eu não era casado, eu não sou pai, e isso foi, não é possível que eu só vou ser entendido como um homem completo, como alguém realmente
pronto, disposto a fazer algo diferente depois que eu casar e tiver filhos. E isso mexeu muito comigo e eu comecei a buscar um conteúdo diferente. E eu vi que eu não percebia, eu comecei a criar o meu próprio conteúdo. Então, a gente tem o discipulado, a gente tem os nossos encontros na igreja, e a grande maioria dos meninos da igreja não são, do meu discipulado não são casados. Eu falei, não tem como chegar para eles e falar, vocês só vão virar homem depois que vocês casar. Porque para mim, para você casar, você já tem que ser homem. Tem um pastor nos Estados Unidos chamado Mark Driscoll, que ele fala que homens não completos, eles não viram homens depois de casar. Eles destroem mulheres. Então você precisa já estar pronto, já ter chegado numa maturidade para você se casar e ser pai. E para mim, o grande propósito de Deus para a vida de qualquer indivíduo nascido do sexo masculino não é casar ou ter filhos, não é virar um grande pregador, não é se tornar um homem rico, um mega empresário, você aprender a ser homem segundo o padrão de Deus. E a minha ideia do livro é exatamente essa. Eu conversava muito com vocês no discipulado, tinha alguns problemas específicos que a gente lidava ali, individual, as pessoas iam conversar comigo na individualidade, e surgiu essa ideia de trazer princípios. O que Deus espera de você porque você nasceu homem? Como é que você vai administrar aquilo que Deus já te entregou da melhor forma possível para a glória dele? Então, eu lendo e eu percebendo alguns princípios na Bíblia e em outras literaturas, eu via que tinham coisas que Deus esperava da gente como homem. Então, eu criei esses 10 princípios, que é o que Deus espera de você. Qual que é o padrão mínimo de Deus para ele te entender como homem? Tem um versículo em Ezequiel que fala que Deus procurou por um homem que reconstruísse um muro e se colocasse perante o povo em favor. E Deus não encontrou ninguém. E eu falo que não é que Deus não encontrou ninguém do sexo masculino. Ele não encontrou ninguém no seu padrão mínimo de masculinidade. E por conta disso, toda aquela geração foi perdida. Veio Nabucodonosor, levou o povo para a Babilônia, aí veio a geração de Daniel, Cedraque, Mesaque, Abdinego, depois veio Esther. 150 anos depois, apareceu Esdras e Neemias para fazer exatamente o que o profeta Ezequiel estava falando que Deus estava procurando. 150 anos. Então eu falo que hoje Deus espera algumas coisas da gente como homens para que a gente possa cumprir esses princípios, para que a gente possa fazer a melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E a ideia do livro é esse, não é criar um estereótipo. Eu não quero que ninguém vire um bando de mini espelhos, raspa a cabeça, vá fazer academia, goste do que eu gosto, goste de ir por legendários, nada disso. Eu quero que você tenha a sua essência, que você permaneça quem você é, mas que você administre da melhor forma possível que Deus já te entregou. E a ideia do livro é esse, não é um manual de comportamento, tá? Mas para um mapa para você encontrar a sua identidade em Deus como homem. Isso é muito bacana e eu acho muito importante o seu trabalho, e por isso eu fiz questão de trazer você aqui, porque falando como homem e também conversando com outros homens, a gente vem numa... A época que a gente cresceu, a gente bebeu um pouco ainda ali dos nossos pais, né? Que viveram ali muita mudança cultural, a gente tem movimento hippie, a gente tem revolução sexual. Então, assim, eles também tiveram uma fragmentação na forma como eles enxergavam também a vida e os costumes. Eu entendo que hoje o nosso imaginário está muito deturpado sobre o que é ser homem. A gente tem ali um ataque mais direto, que é uma deturpação total do que é ser homem, mas a gente tem também aquela masculinidade permitida nessa tentativa de mudança cultural, Sim. Que é o cara que gosta do futebol, bebe cerveja, vê pornografia e adultera a esposa mensalmente, né? Porque acha isso padrão normal, acha que faz parte de ser homem. Exatamente, que é esse imaginário que muitos dos meninos como eu, que a gente cresce e almeja e olha. Então, assim, quanto mais homem eu sou, quanto mais pornografia eu consumo, quanto mais festa eu vou, quanto mais dinheiro eu ganho e quanto mais mulher eu consigo, né, conquistar ao longo do meu dia a dia, ao longo da minha vida. E isso não é muito da hora. Eu acho que depois que a gente começa realmente a estudar, a ver de fato, principalmente os princípios bíblicos, a gente vê que esse não é o homem que Deus criou, que Deus idealizou. Então, o seu trabalho, ele é fantástico. Eu falo por mim, assim, deixando até um testemunho de como que eu mudei a minha perspectiva, não só como homem, mas agora como marido, como amigo, como empresário. Então, em todas as áreas da vida, realmente eu vejo que esses princípios são aplicáveis e que esse imaginário que a gente tem agora de fato como homem, que a gente está passando a ter a partir dessa nova visão que você tem trazido e outras pessoas também, realmente acrescenta muito na nossa vida.
E eu sou muito grato por isso que eu te trouxe aqui. E você que é homem, fica realmente de fato a sugestão. Eu tenho certeza que esse livro vai mudar a sua vida. Você vai começar a se enxergar de maneira diferente. O seu alvo vai ser diferente e a sua vida vai melhorar. Eu duvido você ler esse livro aqui, a sua vida piorar. Eu faço o desafio. Se piorar, você vem aqui e você me cobra. Mas eu quero saber o seguinte. Eu comentei com você que eu fiquei surpreendido positivamente. E por que eu fiquei surpreendido positivamente? Porque é o seu primeiro livro. E eu já li livros de pessoas que era a primeira escrita e a pessoa já vinha, ó, é o primeiro, tá? Se ficou bom é porque aquela frase que é muito disseminada em alguns meios. Se tá perfeito é porque você tá atrasado. Então a pessoa já via se justificando. Você não fez isso. E eu fui ler o livro e, cara, sim, de coração, um dos nossos princípios é não mentir, então eu falo a verdade aqui. Não perde para nada desses livros que a gente lê, que a gente vê de grandes autores. Gostei muito da sua escrita, ficou muito claro o que você quis passar e eu fiquei positivamente surpreendido e eu quero saber como que está sendo o feedback das pessoas que estão comprando, que estão lendo, como que está sendo tanto o feedback quanto testemunhos também que você tem recebido. Pô, eu tenho tido um feedback muito positivo. Eu já estou indo para minha segunda tiragem. A minha expectativa era vender todos os livros da primeira tiragem em 18 meses. E eu vendi tudo em 4 para 5 meses. Foi muito rápido, eu não tinha essa expectativa toda. Foi muito rápido. Eu tenho tido muitos amigos e alguns conhecidos que não são cristãos, que leram o livro e também gostaram. Então não é um livro para crente, só para crente. Não é um livro que eu estou ali com aquela linguagem muito crente, ao ponto de você não conseguir entender o que está sendo escrito. Então eu tenho alguns amigos que leram e realmente gostaram, se conectaram, falaram, cara, faz sentido, isso aqui é legal. E eu trago algo diferente daquilo que quando eu comentei com você. Eu não quero transformar você num estereótipo. Então são bons princípios. Eu recebi muito testemunho de gente que tem até um conhecido que falou, não vou falar quem é, claro, mas falou, vou ser muito sincero. Eu estava num momento complicado da minha vida, complicado do meu casamento, não estava legal, eu estava fazendo aquilo que eu não deveria. Li o seu livro, isso mudou minha vida. Eu decidi fazer algo diferente, eu decidi tomar decisões diferentes com a minha esposa, decidi tomar um rumo diferente para a minha vida e melhorou muito. Eu entendi que existe uma expectativa maior sobre mim e que eu estava em dívida com a minha família. Eu decidi mudar porque a minha família precisa de mim de uma forma diferente. Fantástico. Eu tive uma tia, inclusive, que leu, que falou, cara, eu li esse livro e eu vi o tanto que eu estava errado em alguns posicionamentos meus. Eu precisei entender o que eu fazia de errado por conta do homem que passou pela minha vida. Eu entendi aonde eu errei. E eu devia ter lido esse livro antes, ele devia ter surgido antes. Pessoas que leram, que eu não conheço, de outros estados, falam, cara, estou indicando o livro para todo mundo, na minha igreja está sendo bênção, você trouxe uma porção diferente, a gente estava cansado daquele livro que queria casar todo mundo, e às vezes o rapaz que é mais novo, já é mais maduro, ele não quer casar ainda, ele quer fazer outras coisas, ele já sabe que existe uma responsabilidade, que existe ali um posicionamento. Eu gosto muito de falar que você como homem, você é uma resposta de Deus para os problemas do mundo. Deus colocou algo dentro de você que só tem dentro de você. E é sua responsabilidade trazer isso para fora. Nós, como homens, temos a chave para abrir portas que ainda estão fechadas para o mundo. E a gente precisa se posicionar. A nossa função é posicionamento, é assumir responsabilidades, é resolver problema. O homem existe para servir. Se você não serve, se você não faz nada por mais ninguém, por outra pessoa, você está aqui a passeio. Você não passa de um refém na vida. Você não tem controle de nada do que está acontecendo. Nós precisamos servir. Ninguém se sente realizado o dia inteiro sentado no sofá jogando videogame, fazendo só o que tem prazer, só o que gosta. A gente precisa entregar algo a mais. E a sociedade hoje ela está num momento onde as mulheres elas estão tomando figuras muito fortes, não tem nada de errado com isso. Eu só acho que elas estão cansadas, sobrecarregadas. Por quê? Porque a gente está muito confortável como homem. Então a gente está ali buscando só o prazer, só o se divertir, se esforçando e não sair da nossa zona de conforto. E as mulheres estão avançando.
Só que tem coisas que para o homem é mais natural fazer, é mais fácil. Nós somos criados com um propósito que as mulheres dão conta de fazer, mas através de muito mais energia gasta. E isso deixa as mulheres cansadas, exaustas, sobrecarregadas e muitas vezes frustradas. Então a gente precisa entender que tem coisas que cabe a gente fazer. Eu não acho que o homem e a mulher são construções sociais. Eu acho que a sociedade funciona por conta da nossa construção biológica. Nós nascemos para ser bons naquilo que somos bons para fazer. E a sociedade cresceu em volta disso. Eu não acho que a sociedade cresceu e colocou o homem num papel e a mulher num papel. Eu acho que nós temos os nossos papéis e a sociedade cresceu em volta disso. Então não é que o ovo veio antes da galinha. Para mim a galinha veio antes do ovo, brincando assim. Uhum. Então, existe uma função para cada um, papel para cada um, e nós somos bons nisso. Não tem nenhum problema em você querer fazer coisas diferentes, desde que você assuma o seu papel. Não estou falando nem dentro de um relacionamento, mas na sociedade, no mundo. E você falou que dessa mudança social, dessa mudança cultural. E o mundo está mudando. O mundo está vivendo algo diferente. Então, eu até falo no livro, ser homem há 100 anos atrás era muito mais fácil. Se a gente for pegar a geração dos nossos avós, ou se você for mais velho, dos seus pais, você tinha uma geração onde ser homem era pagar as contas e garantir a comida na mesa e a saúde de todo mundo. Então, se você garantisse o teto na cabeça das pessoas, a comida na mesa e estava todo mundo vivo, você era um bom homem. Você não precisava ser um pai presente, um pai amoroso, você não precisava ser um marido romântico, às vezes você não precisava ser nem fiel à sua esposa, e você estava lá como um bom homem porque você cumpriu o seu papel. Só que esse mundo mudou. Ali na década de 40, 50, começaram a aparecer algumas revistas pornográficas onde traziam essa ideia do homem boêmio, do homem que queria se divertir. E isso acabou tirando aquela ideia do homem casar e constituir família, onde ele pagava um preço por outras pessoas. Então você tem ali personagens também da cultura que são muito famosos, que trazem essa ideia do não casar, do ter muitas mulheres, das bebidas, das festas, carros. Mas o cara perde aquela referência do estou me sacrificando por algo maior. E o mundo mudou. A gente teve as grandes guerras, os homens saíram do mercado de trabalho, foram fazer guerra, e as mulheres saíram de dentro de casa e ocuparam o mercado de trabalho. E depois que os homens voltaram, elas nunca mais voltaram para dentro de casa. E as mulheres hoje, elas se tornaram fortes, se tornaram independentes financeiramente. E às vezes você está com uma mulher, você dentro da sua casa, em que ela pode até ganhar mais do que você. Ela é dona da casa, ela traz um sustento, ela te ajuda financeiramente, ela ganha mais do que você, ela não precisa de você para nada. Ela sabe jiu-jitsu, ela não precisa de proteção, ela tem uma arma, ela tem um taser, ela é mais forte, ela faz academia, ela ganha dinheiro, ela é independente, e por conta disso a gente perdeu a nossa referência. Então muitas vezes a gente vai conversar com o nosso avô, e nosso avô fala, pô, dá um tapa na mesa aí, manda tua mulher ficar quieta, porque não é assim que funciona. Mas o que não funciona mais é o mundo do jeito que ele via. O mundo mudou. Uhum. E a gente querer trazer a mulher de volta para dentro de casa pra gente se sentir mais homem é uma visão muito preguiçosa de humanidade. E não tem nada de errado em a mulher trabalhar. É bíblico a mulher trabalhar e ajudar com o sustento de casa. A gente vê a mulher de Provérbios, ela trabalhava, ela ajudava, ela era uma mulher de negócios, ela gerava dinheiro, ela gerava renda, comprava terreno. Isso é bíblico. O problema está em como o homem se relaciona com isso que acontece. Então, se você não sabe lidar com sua esposa ou com sua mulher ganhando mais dinheiro que você e ela trazendo mais sustento que você, isso é um problema. Porque isso não te torna menos homem. O que te torna menos homem é você não poder prover outras coisas para sua família. É você não proteger a sua família, eu não falo só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente. Você se posicionar para que todo mundo se desenvolva da melhor forma possível, para que todo mundo cresça e evolua na sua potência máxima. Essa é uma responsabilidade masculina. E isso faz parte de quem somos homens, e é isso que eu trago no livro. Isso é fantástico, porque assim, quando a gente vai ler lá na criação, o que Deus fala não é bom que o homem esteja só. E a minha percepção, e você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que o homem e a mulher eles têm que se complementar. É melhor que sejam dois do que se for só um.
e não é uma guerra entre os dois, é uma visão complementar entre um e outro. É um trabalho em equipe. Isso, exatamente. O que você falou, eu concordo muito com o que você disse. E muitas vezes as mulheres estão carregando um peso a mais porque o homem não está se posicionando naquilo que ele deveria fazer. Então, às vezes, dá um suporte emocional. Existem coisas que o homem buscando esse conforto e buscando muitas vezes uma visão errada, um alvo errado do qual ele está buscando, ele abdica de fazer algumas coisas que são sua responsabilidade dentro dessa parceria e ele deixa um peso maior do que a mulher precisaria carregar e que muitas vezes atrapalha o relacionamento, atrapalha na questão dela. Eu acho que o grande ponto aqui, para a gente poder de fato entrar aqui no livro, é para onde nós estamos olhando, qual que é o nosso alvo como um homem para ser construído. Porque tem essa visão, como a gente falou, que é a visão do cara boêmio. Então, assim, muita gente tem esse homem como alvo. Eu construo a minha vida para conseguir chegar nisso. E eu acho que a gente simplesmente mudar o nosso alvo, entendendo que existe algo que é melhor e algo que é o que Deus procura. Quando a gente pega ali o começo do Império Romano, então tem Júlio César e vem Augusto César, que é quem de fato constrói o Império Romano, porque Júlio César morre. Ele passa uma lei de que quanto mais filho você tiver, mais fácil vai ser você conseguir subir ali no cursos honórios. Então você vai ter essa, como é que eu posso dizer? Você vai galgar ali politicamente a sua carreira de maneira mais fluida e com menos entrave porque você tem uma família, porque você está cuidando. Então eu acho que o ponto é qual que é o alvo que a gente está buscando, entendendo que esse é o principal ponto. A gente não vai ser perfeito, a gente vai cometer os nossos erros e para a gente construir essas virtudes vai demandar um tempo. Mas é de fato para onde que nós estamos olhando e qual que é o homem que a gente está buscando se tornar. Não, você buscar ser homem, você realmente administrar da melhor forma possível a sua masculinidade, é o que vai durar a sua vida toda. É o todo dia. Todo dia você vai escolher ser homem. Todo dia você vai escolher, mesmo cansado, sair de casa para ir trabalhar e voltar. Todo dia você vai sair de casa e você vai escolher voltar para sua esposa, mesmo que você esteja de saco cheio, cansado. Você vai escolher se sacrificar por pessoas, honrar, servir. Todo dia você vai escolher se posicionar. Essa é uma escolha diária. E você conquista essa posição de homem fazendo isso da melhor forma possível. Então, você não quer casar e não quer ter filhos? Não tem problema. Mas você tem uma responsabilidade a cumprir, a zelar, a correr atrás. A gente hoje vive um momento onde muita gente da nossa geração ainda está solteiro, ainda não tem filhos, e ele acha que viver é viver de quinta a domingo de balada e de segunda a quarta de ressaca. Não é a minha ideia. Você tem outras coisas para fazer, você pode gerar valor em outras áreas da sociedade, porque se você consome mais do que você produz, você está gerando um peso para todo mundo. Talvez para os seus pais, talvez para a sociedade, talvez para você mesmo. Você está cavando um buraco que você não vai conseguir sair. E você está só sobrevivendo, você está perdendo o seu tempo para coisas que você poderia estar fazendo. E isso, para mim, é muito loucura. Tem coisas que você deve fazer, tem coisas que tem lugares para você mirar, problemas para você solucionar. A Bíblia fala no Novo Testamento que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Não está falando que a verdadeira religião é casar e você ter filhos. A verdadeira religião é você solucionar problemas, é você cuidar e proteger, mesmo de alguém que não seja casado ou seja seu filho. Então eu gosto de pensar que o órfão e a viúva eram pessoas que tinham, mulheres e crianças que tinham um homem que poderia prover e proteger. Eles tinham alguém que estava ali por eles. E esse homem não está mais lá, ele morreu, ele sumiu. Então cabe ali, se você é um homem de fé, solucionar esse problema. Vai lá e ajuda. Pô, tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu preguei esse final de semana numa conferência de homens e eu falei exatamente sobre isso. O problema da igreja hoje não é que faltam homens na igreja, como diz Spurgeon. Falta Deus nos homens da igreja. Falta gente posicionada para resolver o problema que existe. Talvez o seu pastor está aí sobrecarregado, fazendo 30 funções dentro de um ministério. E você está aquele cara sentado, salvo e satisfeito, não quer fazer nada. Você só quer ser servido no domingo e viver a sua vida do jeito que você acha que tem que ser vivida de segunda a sábado. E para mim, não é assim que funciona. Vá lá e ajuda. Você pode ajudar, todo mundo pode ajudar. Nem que seja arrumando as cadeiras da igreja.
ajudando de alguma forma, perguntando para o seu pastor, o que que eu posso fazer pelo senhor? O que que eu posso fazer pelo ministério? O que que eu posso fazer pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu país? Quais são as responsabilidades que você se exime? E às vezes você está se eximindo de responsabilidades que para você pode não parecer, mas que fazem falta. Você deixa de votar, por exemplo, e você reclama da política, cara, você abriu mão do seu direito, você abriu mão da sua responsabilidade de escolher alguém. Então para de reclamar. Ah, não tem ninguém que eu possa votar que presta. Se candidata, seja essa pessoa. Ocupa uma vaga, senta na cadeira. Resolva o problema. Se vira. É sua responsabilidade. Essa é a minha ideia. Se queima no seu coração, o problema às vezes é seu, né? Exatamente. Se tem alguma coisa borbulhando dentro de você, eu falo que é um chamado, um chamamento. É tipo assim, meu lugar na fila chegou. Qual que é o problema que eu vou resolver? O que está caindo no meu colo? Quando eu comecei a escrever o livro, o sentimento que eu tinha era esse. Eu tinha um negócio borbulhando dentro de mim que eu ficava agoniado, angustiado, e eu precisava colocar no papel. E eu me esforcei muito para colocar no papel aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não tinha o propósito de escrever um livro, mas surgiu, e eu fui e fiz. Se vai vender muito ou pouco, isso é problema de Deus, eu só entreguei para Ele. Como é que escreve um livro? Eu não sei. Eu só fiz aquilo que Deus colocou no meu coração, eu só me propus, eu só me dispus, eu permaneci disponível e me esforcei. A capacidade, a habilidade, Deus vai te dar naquilo que você se propôs a fazer. Incrível. Agora vamos entrar no livro e eu quero também só fazer mais uma pontuação em cima do livro que eu acho que é muito benéfico para quem vai ler, porque é o seguinte, a gente tem 2 pontos aqui. A gente tem a pessoa que muitas vezes está perdida, que muitas vezes não tem esse referencial, e é fantástico para que ela entenda qual é esse referencial, como a gente já falou, quais são esses princípios que ela deve buscar seguir, quais são essas virtudes que ela tem de fato cultivar. Mas tem um outro ponto que talvez a pessoa está vendo o nosso podcast e está pensando, eu já sei essas coisas. Mas tem um ponto que eu percebi lendo o livro e conversando com amigos, é que existem conceitos que a gente não sabe de fato o significado deles. Por exemplo, a gente vai entrar aqui mais na frente, humildade. Tem muita gente que tem um conceito errado sobre humildade. Honra, tem gente que às vezes acha que sabe o que é honra, mas está desonrando outras pessoas. Então, o que é muito bom também para quem vai ler esse livro é basicamente entender de fato quais são esses conceitos, qual que é o real significado. Então, aqui no nosso livro, que a gente vai entrar agora na nossa conversa, na verdade, que o livro é seu, a gente vai falar tanto de um ajuste melhor sobre definição de conceito, mas também conversar sobre aqueles conceitos que já são claros e a gente conseguir, de fato, estar transmitindo esse conhecimento para quem ainda não tem esse conhecimento. E o primeiro assunto, que é o capítulo número 1, que é a honra, que é um desses conceitos que eu vejo que muita gente não sabe muito bem o que é. Então eu quero entrar aqui nesse nosso primeiro assunto, que é o capítulo de número 1, e eu quero fazer o que a gente já faz aqui há muito tempo, que é trazer uma citação do autor aqui do livro, e eu quero que você comente um pouco sobre ela, a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa, e aí eu quero trazer de fato a definição de honra. Porque no livro você traz a definição baseada em um outro livro fantástico, que é o do Denis Silk, chamado A Cultura da Honra, onde você escreve o seguinte, abre aspas, Denis Silk, no livro Cultura da Honra, diz que precisamos tratar as pessoas como Deus as trataria. Para mim, essa é a melhor definição de honra, e eu quero que você explique mais para a gente, agora desenvolvendo em cima desse conceito, o que de fato é honra. O que é honrar uma pessoa? Diga pra gente, comente, porque isso é muito importante. Pô, eu tenho um entendimento sobre honra, onde o homem tem a responsabilidade de fazer as pessoas se sentirem poderosas naquilo que elas são capazes de fazer. Fantástico. Então, honra para mim é você entregar à pessoa um poder, uma capacidade para ela crescer naquilo que ela está fazendo. Então, a gente fala de honra e a gente pensa muito em ser honrado. Ser honrado é você escolher bem o certo e o errado. E isso é muito subjetivo, porque para mim o certo e errado é uma coisa, para você o certo e errado é outra coisa, para outras culturas o certo e errado é outra coisa. Então essa ideia de ser honrado, entre escolher o bem e o mal, entre você tentar fazer sempre o bem, ele é subjetivo. Mas quando a gente traz a ideia da honra de potencializar pessoas, de você criar um ambiente onde todo mundo tem a capacidade de crescer e gerar a sua máxima potência,
aí a ideia fica mais objetiva. Como é que eu vou tratar você? Como é que os céus te enxergam? Qual que é a sua identidade? Como é que você se enxerga e como você quer se enxergar? Então a ideia de honra é eu criar uma oportunidade de você se sentir poderoso ao ponto de você melhorar. De você virar um algo a mais, de você crescer, você se desenvolver, você evoluir, para que você alcance aquele objetivo, aquele lugar, aquela máxima potência. E o meu entendimento é que quando a gente cria essa cultura onde todo mundo faz isso, todo mundo fica empoderado, todo mundo fica forte, todo mundo fica potente. Então, para que isso aconteça, eu preciso estar muito certo de quem eu sou, para que eu não me sinta diminuído quando você crescer. Então, quando a gente tem um ambiente onde eu preciso diminuir todo mundo para eu me sentir bem, eu estou falhando. Como homem, como líder, como chefe, como marido, como filho, independente. Se você está num ambiente onde você precisa diminuir pessoas para você se sentir bem, você está falhando. Você é inseguro. Você não sabe quem você é. Ah, eu sou homem. Não é. Não é. Você é um moleque. Você é um inseguro. Você não sabe o que você está fazendo. Se você precisa diminuir alguém para você se sentir maior ou mais forte, ou homem de verdade, você não faz ideia do que você está fazendo. Mas se você está num ambiente onde você potencializa pessoas, onde você leva aquela pessoa a ter um algo a mais, a ela se sentir poderosa, para ela alcançar algo, aí funciona. Eu falo que a minha responsabilidade como homem é fazer com que as pessoas tenham o seu próprio encontro com Deus. E através desse encontro elas vão encontrar a sua direção, o seu propósito. Propósito tá meio na moda falar, né? A gente fala muito de propósito, mas a ideia de propósito é você fazer a coisa certa do jeito certo no tempo certo. O que eu estou te estimulando a fazer? Para onde você está indo? Eu estou te ajudando ou te atrapalhando? E a ideia da honra é essa. É te dar um norte, te dar um empurrão, é te potencializar. E eu acho que faz mais sentido do que eu só escolher o certo e o errado. Não, fantástico. E para mim esse conceito ele é incrível porque a partir do momento que você enxerga a pessoa não pelo que ela é, mas você enxerga ela como Deus a enxerga, você cria esse ambiente para que ela possa viver isso que você está falando. A gente brinca lá na igreja, inclusive, que a gente chama os outros de príncipe, porque vai que um vira, né? Com certeza. Então é isso, eu acho que é de fato você enxergar naquela pessoa, mesmo que ela esteja passando por um momento de dificuldade, por um momento de transformação. Cara, como que Deus idealizou essa pessoa? Quem que é a pessoa que Deus criou para ser, por mais que ela esteja vivendo algo que ainda não é, de fato, essa plenitude. E você, quando você trata ela dessa maneira, é mais fácil dela se enxergar dessa maneira. E você criar, de fato, esse ambiente, né? Para que ela possa se sentir como Deus a criou para ser e ela possa se transformar mais fácil nisso. Então, fantástico. Faz sentido? É isso mesmo? É isso aí, você tá certinho. Leu bem o livro. Mas é isso, é a ideia da gente criar um ambiente e potencializar pessoas e não diminuir ninguém. Legal. E aí tem outro ponto que eu acho que isso daqui talvez seja a maior dificuldade quando a gente trata de honra, falando por mim, que é o seguinte: como que você pode honrar uma pessoa e não concordar com aquilo que ela está fazendo de errado? Eu vou ler uma citação sua daqui e depois eu quero que a gente desenvolva. Você escreve o seguinte no livro, abre aspas: se estamos debaixo da autoridade de uma pessoa, devemos honrá-la. Entendo que ninguém é unânime e não precisamos concordar 100% com as pessoas ao nosso redor. Primeiro ponto, a gente fazer essa diferenciação de honrar e concordar, e como que a gente pode discordar de uma pessoa sem desonrar essa pessoa. Perfeito, ótima pergunta. Muito obrigado. Quando a gente está debaixo de uma autoridade, a gente já entende que aquela pessoa está direcionando todo mundo. Então, o honrar uma autoridade não quer dizer que você vai concordar 100% com ela. Como você falou na citação, ninguém é unânime, nem eu. Nem eu concordo 100% comigo o tempo todo. Eu canso de mudar de opinião, de me arrepender, de errar e de tomar outros rumos. Então, se eu sou capaz de eu mesmo mudar a minha própria opinião, e eu mesmo assim dou continuidade na minha vida, por que eu não vou honrar uma pessoa que está fazendo algo de relevante, algo que eu estou debaixo da sua autoridade, mesmo sem concordar? Então, por exemplo, imagina que você está num ambiente corporativo e você tem ali uma pessoa que te lidera e você é um liderado, você está ali trabalhando num trabalho de equipe e ela decide algo. E ela fala,
a gente vai fazer A e B. Você fala, ó, A e B vai gerar tal situação, mas se a gente fizer C e D, a gente vai chegar no mesmo lugar de uma forma mais fácil. Falou, concordo, mas eu prefiro fazer A e B. Faça A e B. Você vai honrar aquela pessoa seguindo aquela orientação. Por quê? Porque você aceitou estar debaixo de uma liderança. Agora, se você está debaixo de uma liderança e aquela liderança ela toma uma atitude que você não concorda e fere os seus princípios, então ela manda você roubar, você mentir, você matar, você fazer algo que você não concorda, aí cabe a você entender o que é mais importante. Eu entendo que quando fere os meus princípios, eu não sigo. Eu vou sair daquele ambiente calado, eu não vou expor aquela liderança para que ela não tenha o seu ponto, a sua liderança ferida e nem enfraquecida. Ela vai permanecer naquele lugar, mas eu vou me afastar, porque aquilo não faz sentido para mim. Então, é você entender o que é importante para você. É mais importante você estar sempre no comando e fazer só o que você quer. Então, é você que manda, você sabe tudo, você é o seu próprio Deus e você toma suas próprias decisões, ou eu vou permitir alguém tomar algumas decisões que, mesmo que eu não concordo, eu posso obedecer, eu posso ser liderado, eu posso seguir essa direção. Então, você tem que escolher para onde você está indo e o que é importante na sua vida. Então, não, eu não concordo com ele, eu não aceito seguir outra orientação. Por quê? Isso te torna menor? Você acha que se você seguir uma orientação de uma outra pessoa, você se torna um homem fraco? Isso te torna menos homem? Você só se sente bem se você estiver à frente? Não faz muito sentido. Ninguém está à frente de tudo o tempo todo. Então você precisa saber se permitir ser liderado, se permitir tomar outros caminhos e saber até onde a sua obediência ela pode te encaminhar. Então, feriu os seus princípios? Faça um peso. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Eu posso continuar caminhando por esse caminho? Eu vou. Não posso falar, brother, não faz sentido para mim. Isso aqui está me ferindo, não concordo, não acho legal, não acho certo. Eu vou me afastar. Se o nosso caminho seguir de novo, a gente caminha junto mais uma vez. Se não, Deus te abençoe e eu vou seguir a minha vida. E a ideia é essa. Você não precisa concordar com todo mundo, mas você precisa saber honrar aquela pessoa que está te acompanhando. Incrível, porque assim, a gente até deu uma aula esses dias sobre a história de Noé, e a gente vê na história de Noé que a gente é muito tentado a agir como Cã, que era um dos filhos dele. A Bíblia conta que Noé era um agricultor, ele tomou do vinho, ele se embriagou, né? E ele estava nu dentro da tenda. E a gente tem dois tipos de arquétipos ali. Então a gente tem Cã, que é um dos filhos que chega, olha para aquilo e ele vai falar da vergonha do pai para os outros dois filhos. Ele não ajuda, ele simplesmente olha e expõe a vergonha. E a gente vê em contrapartida dos outros dois filhos de Noé vindo ajudar o pai sem expor a vergonha dele. Então, e eu estava conversando sobre isso, né, dentro dessa aula, de que quando a gente vê uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, que tem autoridade sobre a gente cometendo algum erro, fazendo alguma coisa que desagrada a gente é muito tentado a agir como Cã, desonrar essa pessoa, expor a vergonha dessa pessoa para outras pessoas. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo vai errar. Eu até brinquei outro dia que eu falei, cara, eu acho que eu não quero estar tão próximo dos meus heróis, porque eles são homens. E eu sei que a minha expectativa sendo tão alta neles, pode ser que eu me frustre. Então a gente tem que intencionalmente, né, agir de maneira honrosa e tomar muito cuidado, porque essas tentações, elas vão vir. O fofoqueiro, cara, vai ter um sussurro no seu ouvido para que você se torne um fofoqueiro, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pô, muito legal essa sua citação de Cã. Ela nem tá no livro. Mas foi muito boa. E ela me fez lembrar de algo que também não tá no livro, mas que eu escutei de outro pastor comentando sobre essa proximidade da intimidade. Então a gente tem uma história na Bíblia, uma alegoria que eu gosto de chamar, onde Saul, ele estava com seu exército perseguindo Davi, ele vai para dentro de uma caverna e a Bíblia fala aliviar o seu ventre. Ele vai defecar. Fazer o número 2. Fazer o número 2 aí para você que não entendeu os termos bíblicos. Ele vai se aliviar e fazer o número 2. E a história conta que Davi e o seu exército estavam dentro dessa caverna escondido mais para dentro. E Davi e o pessoal fala, cara, é sua chance. Vai lá e mata Saul.
é a oportunidade que você tem uma palavra na sua vida, você tem uma promessa que você vai tomar o lugar dele, vai lá e resolve o problema. E Davi fala, não, eu não vou tocar no ungido de Deus. Ele, apesar dele estar errado, ele é o meu rei, ele é o meu líder. Eu sei que ele está errado, mas eu não vou tomar essa atitude. E a história fala que Davi cortou um pedaço do manto de Saul para mostrar a proximidade que ele estava. E só o cortar o pedaço do manto já pesou o seu coração. E aí Saul foi lá, terminou o que tinha que fazer, estava indo embora e Davi aparece. Fala, Saul, eu estava aqui, ó. Eu podia ter resolvido o nosso problema. Está aqui um pedaço do seu manto, olha o tão perto que eu cheguei. Mas eu escolhi não me aproveitar do seu momento de fraqueza, de vulnerabilidade, do seu momento de intimidade. E mesmo eu sabendo do que você estava fazendo na sua intimidade, eu não me aproveitei disso para subir no seu lugar, para ocupar a sua cadeira, para estar fazendo o que você faz. É como se a interpretação que eu dou para isso é: eu não me aproveitei da sujeira da sua intimidade. Eu não me aproveitei dos seus segredos mais sujos para ocupar o seu lugar, para te tirar de onde você está e eu estar por aí. Eu não vou ocupar um trono de uma maneira tão suja, tão fedorenta. Então, honra é isso. É você, mesmo estando certo, você saber que tem coisas que você não pode fazer. Você saber que tem pessoas para você honrar, para você tratar bem. E a história fala que mesmo Saul tendo perseguido Davi por muito tempo e todo o seu exército estava do lado de fora daquela caverna, Davi estava encurralado. Saul falou, você foi um homem melhor do que eu. Ele saiu da caverna, pegou o seu exército e foi embora. Ele podia ter se aproveitado daquela situação e matado Davi. A honra de Davi com a vida de Saul salvou também a sua vida e a vida do seu exército. Então foi uma troca. Uhum. Eu gosto de falar que quando cumprimos o princípio de honra, desse princípio gera vida. Ele nos 10 mandamentos, quando falamos de honra, é o único mandamento que vem com uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. A Bíblia fala que quando você cumpre o princípio, você recebe vida, uma porção de vida. Então, a honra, ela traz esse prêmio, essa porção a mais de algo que você vai receber. E mostrou isso na história de Saul e Davi. Davi honrou Saul e Saul honrou Davi e ninguém morreu. Todo mundo permaneceu vivo naquele momento. E é isso que eu entendo. Fantástico. Dando prosseguimento, quero entrar no assunto. Nesse daqui, a gente vai falar agora sobre coragem, que é o capítulo número 2, inclusive. Eu não trouxe nem citação, porque eu acho que é meio óbvio, né, a questão da coragem. Eu quero só trazer um contexto aqui para a gente poder conversar, porque você sabe, você anda bem próximo de mim, eu tenho me dedicado já nesse ano de 2024 a estudar a história da igreja. E, cara, parece um filme de ação, é impressionante, assim, como que aquilo te instiga, te estimula, te inspira. E a gente vê ao longo da história pessoas que deram as suas vidas de fato para o avanço do evangelho, para mudar civilizações. Você citou, inclusive, aqui no livro, a grande história de Policarpo de Esmina, né? Ele e a fogueira é uma história fantástica, de muita coragem. Inclusive, acho que para mim é o exemplo mais impactante quando a gente fala de coragem aqui no seu livro. A gente tem o exemplo de homens que deram as suas vidas para evangelizar os bárbaros. A gente tem São Bonifácio, a gente tem Agostinho de Cantuária, pessoas que, cara, eu vou para lá, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou cumprir a minha missão, cumprir o meu chamado. Então, ao longo da história, a gente tem diversas pessoas que são, talvez, a personificação de coragem. Você pode descrever a coragem simplesmente lendo a vida dessas pessoas. Perfeito. Mas hoje parece que é uma virtude que ela tem se perdido e eu quero saber de você o que você acha, como que você vê essa virtude hoje na nossa época e como que você enxerga que a gente, né, nós como os homens, podemos de fato desenvolver isso e ter essa coragem que Deus deseja para nós. Bom, eu gosto... o princípio de coragem escrito no livro é um dos meus preferidos. Eu gosto muito do capítulo. Eu falo que a gente precisa de coragem para exercer todos os outros princípios. A gente precisa de coragem para honrar alguém, a gente precisa de coragem para agradecer aquilo que a gente recebe, a gente precisa de coragem para fazer planos, para avançar. Para ser humilde. Para ser humilde, a gente precisa de coragem para amar. E a coragem, ela é um princípio, e eu acredito que a coragem não é um sentimento, você não sente coragem, porque a gente sente medo.
Medo é uma sensação. A coragem é a decisão de avançar através do medo. Então, coragem é uma decisão. Você escolhe ser corajoso. Você não precisa sentir nada. Você precisa decidir avançar apesar do que você está sentindo. Porque se a gente for falar daquilo que a gente sente, o seu corpo vai tentar te proteger de situações que muitas vezes não são racionais. Então, a própria história de Policarpo que você mencionou, para quem não conhece a história, Policarpo ele foi condenado à morte aos 86 anos de idade. Ele vivia ali no primeiro século, acho que ele foi discípulo de Pedro, se eu não me engano, e ele aos 86 anos ele foi condenado porque ele estava evangelizando os romanos e ele foi falado o seguinte: nega a Cristo e eu te liberto. Ele falou o seguinte: como é que eu vou negar o meu melhor amigo? Eu ando com ele há muitas décadas e ele nunca me fez nada. Não posso negar a Cristo. E aí ele fala: se você não negar a Cristo, eu vou te mandar para as feras. E eu gosto de você. A história fala que Policarpo era um cara agradável. Todo mundo gostava dele. Ele fala: eu não quero te condenar, eu gosto de você, mas você não está me deixando uma opção. Ele falou: faz o que você tem que fazer. Ele falou: ou você nega Cristo, ou eu vou te queimar vivo. Ele falou: mas não precisa nem me amarrar, eu vou andando. Eu vou sozinho. E o julgamento de Policarpo, a história fala que ele escutou uma voz ao fundo falando: Policarpo, mostra para eles que você é homem. Mostra do que você é feito. E Policarpo foi condenado à morte por não negar a Cristo. E a história fala que ele foi andando e permaneceu em pé, sozinho naquela fogueira. Ele aceitou a sua condenação por não se negar, por não negar a sua própria fé, por não se deixar ser diluído em uma cultura que a fé dele não era bem-vinda. A gente precisa de coragem para se posicionar nos dias de hoje. Quando a gente fala que a gente é cristão, nós temos muitas opiniões que não são populares. E às vezes a gente se exime de dar a nossa opinião, de falar alguma coisa exatamente por ela não ser popular. Seja por aborto, opiniões políticas, opiniões sexuais, opiniões de identidade, opiniões sociais. A gente fala: eu não vou falar porque não quero ser julgado, não quero ser condenado. Isso é falta de coragem. A gente fala de coragem antigamente de um homem que precisava se posicionar frente a um exército para defender sua cidade, seu país, para defender as suas leis, para defender a sua cultura. Eu venho de uma cultura grega, minha família é grega dos dois lados, e a cultura grega ela foi atacada por 400 anos pela cultura otomana. Então a ocupação otomana foi muito violenta. Eles tentaram acabar com a língua grega, com a escrita, com tudo aquilo que refletia a Grécia. Não podia nem estender a bandeira azul e branca. Então, quem manteve a cultura viva, a língua grega viva, foi a Igreja Ortodoxa grega. Os padres, até hoje, eles têm esse treinamento de ensinar as pessoas a falar grego, a ensinar línguas gregas. Eu, quando era criança, eu tive aula de grego com os padres gregos. Era uma cultura na minha casa. E eles foram homens corajosos que muitas vezes deram a sua vida para não perder a sua cultura, a sua língua, o seu país. Hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente precisa ter coragem de se posicionar e falar: eu sou cristão. Eu entendo que o mundo foi criado em 7 dias, que Deus mandou o seu Filho por amor a mim, e que ele viveu, morreu, ressuscitou e hoje está no céu, e que já já as coisas vão mudar de novo. Isso precisa coragem. A gente precisa coragem, às vezes, para enfrentar aquele cara que faz bullying com a gente no colégio. A gente precisa de coragem para entrar no campo de futebol e marcar aquele gol no final do campeonato. A gente precisa de coragem para chamar aquela moça bonita para sair e, às vezes, levar ela para jantar e tratar ela bem. A gente precisa de coragem para fazer tudo o que a gente precisa fazer. A gente precisa de coragem para aprender a ser homem. E a gente precisa de coragem, mas eu quero entrar num ponto aqui que eu acho que é muito importante a gente frisar, que existe uma linha muito tênue também entre a coragem e o suicídio, né? Você tem que ser corajoso, mas você não pode ser suicida. A gente tem que usar a coragem junto com a prudência também. Sim. Porque às vezes você vai entrar em guerras que não eram suas, você vai agir
achando que está seguindo o princípio da coragem, mas desonrando outros princípios. Sei lá, eu vou agora começar a xingar as autoridades que eu não gosto e você começa a fazer um monte de bobagem achando que isso é ser corajoso. Então também ter a prudência junto com a coragem para a gente não ser suicida e talvez perder, né, a nossa vida antes da hora, inclusive. Coragem sem planejamento é insensatez. Maravilha. É loucura. Você precisa saber fazer planos. Eu falo sobre isso em outro capítulo, que é o princípio da prudência. Você precisa ser corajoso? Precisa. Mas qual é o plano? Para onde você vai? Para onde você volta? Que hora você volta? Como você volta? O que você vai fazer? Não é só botar o pé do nada. Mesmo os grandes líderes cristãos da Bíblia, mesmo eu conto muitas histórias gregas também, ali eu trago outras alegorias, eles foram corajosos, mas eles tinham um plano. Não é só ser louco, ser doido, avançar a qualquer custo. Deus deu uma palavra para muitos deles, né? Muitos deles. Eles só avançaram em direção a algo. Eles não só avançaram de frente para uma parede. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Isso é importante. Muitas vezes a gente fala do homem ser cabeça, mas como é que você vai ser cabeça se você não tem uma direção? Se você não tem um rumo, se você não tem uma missão, se você não sabe para onde você vai? Por que alguém vai te seguir se você não sabe para onde você está indo? Faz parte de você ser homem, você ter um plano de vida. De 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Se vira. Exatamente. Porque isso é muito importante, que às vezes o cara ouve isso daqui, ele sai entusiasmado e não, agora eu vou conquistar o mundo. E não é muito por aí, né? Mas, amigo, vamos lá, eu quero entrar agora, para mim, nos capítulos que é mais interessantes para quem está lendo, porque eu acredito que esse conceito, ele é muito, muito mal interpretado, que é o capítulo número 3, que é a humildade. As pessoas não sabem muitas vezes o que é humildade. Eu quero, inclusive, já pegar uma citação sua aqui no livro, onde você diz o seguinte, abre aspas. Quando pensamos em humildade, pensamos naquele homem bonzinho ou manso que não se posiciona, não bate de frente com ninguém e anda de cabeça baixa na rua. Deus não quer homens bonzinhos que não sabem se posicionar ou nem sabem quem são. Ele quer bons homens que tenham certeza de quem são, do que fazer e como se posicionar. Fecha aspas. E eu quero falar sobre isso, de que humildade não é fraqueza. Eu quero que você discorra pra gente, porque pra mim esse é um conceito que as pessoas muitas vezes não entenderam, de que acha se o cara tá ali, né? Como você citou aqui, esse cara é humilde, mas quero que você discorra pra gente sobre isso. Jesus não morreu na cruz para você ser um homem bonzinho. Ponto. Jesus não morreu na cruz para você agradar todo mundo e ser politicamente correto. Ponto. É isso. Quando eu cresci na igreja, nos anos 80, anos 90, e eu sempre tinha essa imagem do homem cristão ser aquele cara que falava manso, cabeça baixa, peito baixo, meio corcunda, aceitava tudo, todo mundo podia fazer tudo com ele, porque ele era um homem humilde, porque a Bíblia mandava ele ser humilde. E para mim isso não é humildade, para mim isso é fraqueza. Humildade, nas palavras de Jordan Peterson, é poder sobre controle. É você ter um monstro dentro de você, você saber do que você é capaz e aprender a controlar esse poder. Então, quando a gente fala de humildade, eu trago uma história, um relato bíblico que foi Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele podia ali ter arrebentado Satanás. E ele só se posicionou e falou, não é hora ainda. Não é o meu momento. No mesmo tom que Satanás tentava, ele respondia, não é o meu momento ainda. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu sou capaz. Eu sei qual é o meu poder. Não é a hora ainda. Humildade é exatamente isso. É você saber quais são as batalhas que você tem que lutar e como você luta. Humildade não é você chegar e você ser fraco e ser permissivo. Humildade é você entender qual é o seu propósito e você lutar por isso do jeito certo, da maneira correta. Isso para mim é ser humilde. Fantástico. E é entender isso, né? Acho que a gente como homens, principalmente que querem se alinhar com aquilo que Deus deseja de nós, é entender que nós temos que ser fortes. Cara, a gente vai pegar os homens da Bíblia, se a gente pegar o Davi, né? Davi é um desses exemplos, assim. Cara, o cara era casca grossíssima. E a gente pega também ao longo da história, né? Homens que se posicionaram, homens que muitas vezes fisicamente não eram realmente tão fortes, mas que a alma deles era gigantesca. Os caras se posicionaram, entraram em batalhas que pareciam que era impossível deles ganharem,
Então acho que a gente entender isso de que Deus não quer o homem fraco. Deus não deseja isso. Imagina se Davi tivesse interpretado isso como que seria. Imagina se, sei lá, Abraão tivesse interpretado isso como que seria. Então é legal a gente passar esse conceito para o pessoal. Eu quero entrar agora em outro assunto, em outro capítulo, na verdade, que também eu acho que não é um conceito errado que as pessoas têm, mas elas têm um conceito incompleto, que é o capítulo de número 6, que é o sacrifício. As pessoas pensam em sacrifício, eu tenho que morrer por alguém, mas calma, beleza, mas tem mais coisa além disso. Eu quero ler aqui o que você escreve e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Você escreve no livro seguinte, abre aspas: os nossos desejos, nossas vontades, nossas necessidades mais básicas nem sempre devem ser supridas, mas sim suprimidas. Carregar a sua cruz e negar a si mesmo significa fazer o que deve ser feito e não só o que você tem vontade de fazer. Quero falar sobre sacrifício, entregando para o pessoal esse conceito mais amplo. Não é somente morrer por alguém, mas é sacrificar diversas coisas ao longo da sua vida, como você disse aqui também, seus desejos, vontades e outras coisas mais. Quando a gente fala de morrer por alguém, um sacrifício de vida, de você realmente entregar a sua vida, para mim isso só é uma responsabilidade, uma obrigação se você é casado e tem filhos. Então, se você casou e você tem filhos, se prepare mentalmente, se for preciso, você entregar a sua vida por eles. Porque se você não está pronto para morrer pela sua esposa, pelos seus filhos e pela sua família, na minha opinião, você não devia nem ter casado. Você não está pronto. Se vira. E aí eu falo de outras formas, aquilo que você... Quais são os sacrifícios, né? Mas quando a gente fala desse ponto que você levantou, sobre não fazer só o que tem vontade, a gente vive um momento de sociedade hoje onde a gente valoriza muito só quero ser feliz. E para mim a frase eu só quero ser feliz, ela precede muita desgraça. Eu só quero ser feliz, eu vou largar a minha esposa e pegar uma mulher mais nova, mais bonita, mais em forma. Eu só quero ser feliz, eu vou largar os meus filhos para lá, eu vou viajar o mundo. Eu só quero ser feliz, eu vou me tornar um homem boêmio, vou viver a minha vida, beber tudo que eu posso beber. Eu só quero ser feliz, eu vou torrar todo o dinheiro que eu tenho porque eu não sei o dia da manhã e vai que eu morro. Isso é uma loucura. Então, a gente muitas vezes, como homem, vai sacrificar a nossa vontade, vai sacrificar aquilo que a gente quer fazer por outras pessoas. Tem uma frase que eu coloquei no meu Instagram algumas semanas atrás, alguns meses atrás, para falar a verdade, que o pessoal ficou meio revoltado, que é: ser homem é você largar o futebol do final de semana para ir no batizado do sobrinho da sua esposa. É você deixar de fazer aquilo que você quer fazer para você estar com a sua família, para você honrar a sua esposa, para você fazer algo que para ela é importante. Ou então os legendários, por exemplo. É um ótimo exemplo, na minha opinião, de sacrifício. Tem o lema dos legendários e uma das frases fala: dar a vida pelos seus amigos. E eu falo exatamente sobre isso. Não quer dizer que você vai pular na frente de toda arma que aparece. Quer dizer que muitas vezes você vai abrir mão do seu final de semana, do seu tempo de qualidade com os seus filhos, do seu descanso, para você subir a montanha e servir outros homens. Para você ajudar aqueles homens a ter o mesmo encontro com Deus ou outro diferente que você teve na montanha. É você honrá-los. Você vai dar a vida honrando aqueles homens, é um sacrifício e a honra ao mesmo tempo. É você estar na sua igreja, você deixar de assentar para você servir, é você usar do seu carro muitas vezes para você dar uma carona para alguém, é você pagar um café para saber se um amigo está bem, fazer uma ligação, falar: amigo, você está bem? Estava orando aqui, pensei em você. Está tudo bem com você? Sacrifício é você abrir mão de parte da sua vida, do seu tempo, do seu descanso, pelo bem de outras pessoas. Entendendo também que sacrifício é abrir mão de coisas que não são pecado, mas que a gente entende que em certos momentos é importante a gente Total. abrir mão. Então, cara, um ótimo exemplo é esse. Muitas vezes, você vai ter a sua vida e você sabe onde o seu carro aperta. O pastor Luciano Subirá dá um exemplo que para mim é fantástico. Imagina um homem alcoólatra que foi liberto da bebida, do alcoolismo. Entrar num bar é pecado? Para esse homem é. Para esse homem, ele não deve entrar no bar nem para comprar um chiclete. Ele vai se esforçar para resolver os problemas dele de outro jeito. Ou talvez você teve problema com pornografia. Você vai evitar alguns grupos de WhatsApp.
você vai evitar alguns filmes, alguns seriados, porque para você é um pecado. Você vai evitar algumas imagens, algumas frases, alguns lugares, porque para você isso é um pecado. E o sacrifício é isso, é você saber onde o seu calo aperta e tomar esse cuidado para você não tropeçar de um lugar que você tomou, que você orou muito para sair. E você entender que, somente nessa fase de transformação e transição, você vai ter que abrir mão de estar em alguns lugares que não são pecado, mas porque você está num período de tratamento. Exatamente. Quando a pessoa está se tratando, muitas vezes, quando é algo mais grave, ela está no hospital, fechada, ela não está em casa, ela não está com os amigos. Então, esse é um sacrifício também para que você possa sair curado do outro lado e depois você possa voltar para aqueles lugares muitas vezes. Então, assim, eu vi isso na minha vida. Deus me tirou de muitos lugares que não eram pecado, de alguns ambientes, de até convívio com algumas pessoas, porque eu estava sendo tratado. E hoje eu vejo Ele me colocando de volta, conectado com algumas pessoas, e eu vejo essas pessoas sendo transformadas. Então, é entender também que existe esses sacrifícios que a gente precisa lidar. E quero falar do nosso último assunto que eu separei hoje. Cara, que assim, quando a gente fala sobre ser homem, segundo os princípios de Deus, esse daqui é crucial, não tem como a gente deixar ele de lado, que é o capítulo de número 7, que é fidelidade. Fidelidade é uma palavra tão fora de moda, é uma palavra tão renegada nos dias de hoje. Eu quero ler aqui a sua citação e a gente poder conversar sobre isso, porque você traz uma ótica que muitas vezes a gente não olha também para isso quando pensa em fidelidade. Você escreve o seguinte, abre aspas. John Locke disse certa vez que o homem é um fruto do meio. Daniel é a prova de que o filósofo estava errado. Não é o lugar que determina o seu posicionamento ou como você vai se portar, mas a sua escolha. Você pode escolher ser diferente do meio que você vive, fecha aspas. E aí a gente tem esse entendimento que a gente precisa ser fiel a Deus e fiel às pessoas, independente dos nossos desejos, no lugar que a gente está. E a história de Noé também, eu falei isso na aula que eu dei, de que a Bíblia fala, primeiro ela relata como que eram as pessoas daquele lugar. A Bíblia diz que eles eram homens perversos e que seu coração era sempre inclinado para o mal. A Bíblia discorre ainda um pouco sobre aquele período e ela vai falar sobre Noé. E ela diz que Noé era um homem íntegro e justo e andava com Deus. Então Noé era um homem íntegro e justo que andava com Deus em meio a uma cultura de homens perversos cujo seu coração estava inclinado para o mal. Daniel vai ser esse exemplo. Então, quero que a gente fale sobre isso para a gente, encaminhando para o final do nosso episódio, sobre fidelidade. Fidelidade com Deus e com os homens. Quando a gente fala de Daniel, para quem não conhece, é Daniel, o profeta Daniel na Babilônia, aquele da história famosa do Daniel na cova dos leões, né? E Daniel, quando a gente traz esse conceito histórico, ele foi sequestrado quando ainda jovem e levado para a Babilônia. E a cultura, a ideia, era que ele seria aculturado, ele receberia um treinamento babilônico para ele se tornar um servidor público de alto escalão onde ele estivesse. Então, Nabucodonosor, ele tinha essa ideia de ele pegar os jovens e os filhos da nobreza, aculturá-los, transformá-los em babilônicos, mandá-los de volta para sua terra para que a sua cultura fosse predominante naquele lugar. E Daniel foi um desses homens, ele foi um desses jovens que foram sequestrados. Desculpa. E ele recebeu essa posição, essa oportunidade dele ter muitas coisas e ele não se permitiu ser diluído. Então, no livro eu falo que ele teve três realidades à sua frente. Ele teve a primeira realidade, onde ele foi ofertado para ele, foi proporcionado para ele a melhor educação do mundo, a melhor comida do mundo, a melhor bebida do mundo, talvez os maiores prazeres do mundo. E ele permaneceu firme naquilo que ele entendia que era a fé dele. Ele falou, não vou ser diluído, eu não vou deixar de ser quem eu sou. A segunda é, se eu não me posicionar assim, eu posso morrer. Então a sua vida também foi colocada em jogo, foi colocada em perigo. E a terceira é, se eu cumprir tudo isso, eu terei um futuro fantástico. Eu vou me tornar um funcionário público de alto escalão de Nabucodonosor, na Babilônia. Eu vou me tornar um grande profeta, um homem rico, posses, poder.
E dentro dessas 3 realidades, ele não se permitiu ser diluído. Ele não se permitiu se perder em quem ele era. Ele manteve a sua fé, ele manteve a sua identidade, ele manteve o seu nome, ele manteve tudo aquilo que ele era quando ele saiu de Jerusalém. E a ideia que eu trago no livro, quando eu falo disso aqui, que o homem ele não deve ser um fruto do meio, mas o meio um fruto do homem, é a ideia do homem ter palavra, cumprir promessas. E isso é algo, como você falou, está muito fora de moda. Então, muito homem aí tem seus filhos fora de um relacionamento, fora de um casamento, ele não consegue cumprir nem a promessa de buscar o seu filho no sábado para levar no cinema e trazer de volta. Então está fora de moda cumprir promessa, está fora de moda ter palavra, está fora de moda você fazer algo que você prometeu que você ia fazer. Então, a ideia da fidelidade é que quando você... É a ideia de você assumir uma identidade. Eu sou fiel. O que o fiel faz? Ele faz o que ele fala que ele ia fazer. O fiel é aquele cara que, ele independente do custo, ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua promessa. Custe o que custar. E ser homem é ter palavra. Então, muitas e muitas vezes a gente se coloca em situações onde a gente faz uma promessa, a gente não consegue nem chegar no horário às vezes. A gente não cumpre nem essa promessa. A soneca do celular arrebentou o homem fiel. Porque você fala que você acorda às 6 e você coloca lá 6h05, 6h10, 6h15, 6h20. Você não consegue cumprir nem essa promessa de acordar no horário. Então você precisa assumir essa identidade. Você precisa cumprir a promessa que você fez a você mesmo. Então eu coloco esse exemplo, por exemplo, do casamento, onde o homem no altar ele faz uma promessa: eu serei fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até a morte nos separe. Ele não faz uma promessa a ela, ele faz uma promessa a ele mesmo, onde ele fala: essa é a minha nova identidade. Essa é a promessa que, independente de onde eu estou, se você sabe ou não, eu serei fiel. E a aliança, isso aqui que a gente usa no dedo, representa essa promessa que a gente fez a gente mesmo. Mesmo que a minha esposa não esteja lá, eu estou lá. E a aliança representa essa promessa. Ela representa a promessa de que eu vou cumprir a minha palavra. E isso é ser fiel. Sensacional. Inclusive, o capítulo 9 é sobre integralidade. E eu quero puxar um gancho para a gente já indo para o final. Conversei com um amigo nosso em comum, Rafael Vilela, inclusive já participou aqui do nosso programa. E ele falou: cara, Deus tem falado muito comigo em relação à integralidade, a ser íntegro. E ser íntegro é você ser completo. Porque a gente muitas vezes olha para a nossa vida e fala: cara, eu tô perfeito. Não traio a minha esposa, trato ela bem, sirvo a Deus, estou ali todo dia fazendo devocional, oro todos os dias, trabalho, faço meu trabalho com excelência. E a gente olha para coisas mais extremas assim e fala: cara, não tem nada para melhorar, eu estou super bem. E o que você falou agora é muito importante, porque quando a gente pega a fidelidade, muitas vezes é isso: cara, eu sou fiel à minha esposa, eu não traio ela. Cara, eu sou fiel a Deus, eu estou na igreja todo domingo, faço meu devocional, sirvo na igreja. Cara, eu sou fiel a, sei lá, um amigo, quando ele precisou, eu fui lá e eu falei com ele. Mas assim, a nossa fidelidade nas pequenas coisas. E Deus falou muito comigo numa situação de que eu marquei com meu primo de fazer um churrasco com ele e eu fiquei com preguiça. Saí da igreja no domingo, eu falei: cara, eu quero ficar em casa dormindo. E eu falei: mano, não vou. Aí ele: pô, mas já tô indo. Aí Deus falou muito comigo naquela hora. Ele falou assim: cumpra a sua palavra. E aí eu comecei a, nas pequenas coisas, olhar sobre essa questão de fidelidade. E aí fazendo o gancho com a integralidade. De que ser íntegro é ser completo. E de que acho que pra gente entender de uma maneira bem resumida o que é ser esse homem que Deus procura, é ser uma pessoa íntegra, completa em todas as áreas. Não adianta você honrar uma pessoa, mas você ser um medroso. Não adianta você honrar uma pessoa e ser corajoso, mas você ser uma pessoa que é arrogante, que é soberbo. Então, para a gente fechar, quero jogar essa bola para você, só para a gente mostrar para as pessoas que são 10 princípios, porque os 10 são importantes. E que a gente tem que buscar, de fato, nesse nosso processo de transformação, esse homem completo. Esse homem 100%, não 99%, mas a gente buscar ser excelente e cultivar todas essas virtudes que Deus procura em nós. A ideia da integralidade é você ser inteiro. É você estar presente em tudo aquilo que você faz. É você se entregar e realmente estar lá.
Então, eu dei o exemplo do celular, por exemplo, que muitas e muitas vezes a gente se vê fazendo algo e mexendo no telefone ao mesmo tempo. A gente tem esse pecado de não estar inteiro, não entregar a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa energia naquilo que a gente disse que ia fazer e não fez. Então você, por exemplo, você estava cansado, tinha prometido fazer o churrasco lá com o seu primo, você falou, não, eu vou estar inteiro lá. Meu celular vai ficar de lado, vai ficar na mesa, eu vou escutar o que ele tem para falar, talvez exista algo aqui que a gente possa conversar diferente. Eu preciso desse tempo com ele, ele precisa desse tempo comigo. Ser inteiro é você estar lá. É você... A ideia da integridade é essa ideia que bati muito com relação a Daniel. É você não ser diluído. Você permanecer inteiro, independente do que aconteça à sua volta. A ideia da integralidade é você estar presente naquilo que você faz. É você se entregar por inteiro naquilo que você prometeu fazer. E isso talvez é um mal da nossa geração. A gente está aí numa epidemia de TDAH, onde todo mundo é desatento, todo mundo tem problema de atenção, todo mundo tem problema de concentração. Mas a gente tem que fazer essa promessa para a gente mesmo. Não, eu estou aqui, eu estou inteiro. Até o mercado de trabalho criou um termo para isso, né? Daquele funcionário que está lá só em corpo presente e a cabeça dele está só no final de semana. Ele não produz nada no trabalho, apesar de ele estar ganhando por hora trabalhada. Isso é um problema. É um problema da nossa geração que a gente precisa aprender a resolver. A gente precisa, às vezes, abrir mão da nossa mente divagando, do celular, dos aplicativos de rede social e fazer o que a gente tem que fazer. Estar inteiro naquela nossa promessa, naquele nosso momento. A gente nunca está conseguindo ser inteiro nem para conhecer alguém. Isso é um problema de hoje. E que sejamos a solução para esse problema e que a gente possa realmente agir, mudar e ser essa inspiração para as pessoas à nossa volta. Você é uma inspiração para mim, para as pessoas que caminham com você. E chegamos ao fim do nosso programa. Passou rápido. Vem cá. Estamos juntos. Mesa grande. Muito feliz de ter você aqui. Muito feliz de poder falar sobre o seu livro. Eu acompanhei um pouco dos bastidores. A gente, inclusive, conversou um pouco. Sim. Estava pensando no nome, estava pensando na capa. Você me mandou as capas para eu dar o meu aval. Assim, o que eu escolhi foi o que ele escolheu. Então, assim... Valoriza a sua opinião. Então, é isso, meu povo. A gente vai terminando aqui o nosso episódio. Muito feliz de ter o Espírito. Eu quero fazer só uma última pergunta muito breve. A pessoa vai comprar o seu livro. O homem ou a mulher vão comprar o seu livro e vão ler o seu livro. Depois que terminar esse livro, qual livro você indicaria para a pessoa continuar a leitura nessa mesma linha? Um livro que te marcou ou um livro que você entende que faz sentido para a pessoa continuar? Cara, boa pergunta essa, Du. A gente não programou, isso daqui foi na hora. Nada. Então, se você está querendo buscar algo sobre masculinidade, o livro que mais me marcou foi Coração Selvagem, de John Eldredge. Ele é um livro que ele foge ao padrão. Eu também me esforcei muito para fugir ao padrão, para não ser um manual de comportamento. E o John Eldredge, ele traz exatamente isso. Ele não traz um manual de comportamento. Ele traz uma ideia de você entender o que você sente e o porquê você sente e o que fazer com o que você sente como homem. Então ele traz mais ou menos ali uma caixa de ferramentas para você saber quais parafusos apertar. E o John Eldredge, ele conta a história do livro através dos seus filhos, que ele tem 3 filhos homens. 3 meninos, né? E eu sou o mais velho de 3 filhos que minha mãe teve. Então o livro falou muito comigo, eu me identifiquei demais lá dentro. Então, uma das minhas fases preferidas é: todo homem nasce com uma aventura para viver, uma batalha para vencer e uma donzela para salvar. E essa frase falou muito comigo. Qual é a minha aventura? Qual é a batalha que eu estou lutando? E essa donzela, como é que eu faço? Quem é? E como eu faço para conhecê-la? Então, tudo isso falou muito comigo. E eu recomendo muito Coração Selvagem. Quando a gente fala do discipulado, o livro que eu recomendo para todo mundo que está entrando no nosso discipulado lá na igreja é o Coração Selvagem. Para mim, ele é uma base daquilo que eu estou ensinando. Recomendo para todo mundo. Mas tem outros livros que são muito bons. Tem O Homem do Reino, do Tony Evans, que é excelente também, eu gosto muito. Tem um livro que não é sobre masculinidade, mas falou muito comigo, que é do Ian McNamara, que é O Caminho do Guerreiro. Eu acho fantástico. Ele pega a filosofia samurai
e traz para dentro da nossa realidade, da nossa cultura ocidental. Eu acho um livro fantástico. Ele escreve muito bem, é muito gostoso de ler. É muito fluido ali. E ele traz muitas histórias, muitas referências. Ele é um cara que eu acompanho até hoje nas redes sociais, eu gosto muito dele. É um cara muito bom. Hoje tem aparecido algumas pessoas falando desse tema. O cuidado que a gente tem que tomar é saber se aquela pessoa que ela está trazendo esse tema, ela vive o que ela fala. Ela não está só vendendo um curso, não está só vendendo um livro. Então, tome esse cuidado para você não se encaixar com alguém que está só tentando te vender alguma coisa. Busque para saber se ela vive o que ela prega. Porque senão ela é só um hipócrita. É só alguém tentando te vender alguma coisa. E hoje nós temos uma carência de boas referências na sociedade. Então, busque ser uma boa referência. Exatamente. Assim, caminho Coração Selvagem, né? Coração Selvagem, super indico também. Você me indicou o livro, eu li. Muito bom. Caminho do Guerreiro também. Os livros do McManus, ele escreve muito bem, muito bem. A Última Flecha é outro livro fantástico, recomendo muito. Ele fala sobre, ele descobre que ele tem câncer e ele fala, será que eu já entreguei tudo que eu tinha para entregar para o mundo ou ainda tenho mais alguma coisa para entregar? O livro é fantástico. Terminar a vida com a aljava sem flechas. Exatamente. Fantástico. Então ficam essas indicações. E meu povo, é isso. Ó. Quero dar aqueles últimos avisos. Se você até agora, você tá aqui tem mais de 1 hora, você não curtiu, curte aí o vídeo. Se inscreva no nosso canal e manda para aquele seu amigo, para aquele seu primo que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir o que o Espírito tem para entregar, porque eu tenho certeza que a partir desses ensinamentos que a gente recebeu aqui hoje, e eu me incluo nisso, vidas são transformadas, destinos são transformados. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Fiquem com Deus aí e até o nosso próximo episódio, amigo. Te vejo logo menos. Tamo junto, aquele abraço. Deus abençoe. Falou, gente. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um abraço.